É o seguinte, gente, muita gente diz assim para mim, eu tenho um concorrente que ele tem uns produtos digitais, né? Tem muita gente que fala assim, né? Tem um concorrente que agora está com um produto digital. Outro dia o Jordão perguntou assim para mim, Ricardo Jordão, se não sigam, siga. Ô Lepeira, você que é do mercado de infoprodutores, aí eu falei para ele, ô Jordão, Jordão, quem não é do mercado de infoprodutores, né? Info, informação, produtor, aquele que produz. Quem é que não produz informação hoje em dia? Quem não produz informação hoje em dia está morto. Não, eu estou falando dos influenciadores digital. Jordão, a gente só influencia digitalmente. Não, você entendeu o que eu estou falando. Esses caras que ficam vendendo curso, só fica vendendo curso. Eu falei, os empreendedores de palco. Falei, o que tem? Aí ele me fez lá uma pergunta. O que acontece hoje em dia é o seguinte, gente. Se a gente continuar com essa visão do infoprodutor, do influenciador digital, eu não estou no digital, Tudo bem. Se você não está no digital, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aonde você está? Se eu morrer amanhã, não se esqueçam do que eu vou falar sobre como era e como é. Como era antes? A gente tinha poucos players no mercado e as pessoas escolhiam entre esses players do mercado de maneira analógica, e aí a gente passava o orçamento e fechava com a pessoa. Como é que funciona hoje? Estou entrando no aplicativinho, tá? Vamos ver se ele vai funcionar aqui dentro. Funcionou. Fiverr. A gente fez um filme para um cliente nosso essa semana. De animação, com a locução em português, com o Clarion de Bangkok. Ele entregou em 24 horas e cobrou $165. Esse cara já levantou mais de $1,5 milhão, porque eu sei quantos filmes em 2D ele fez. O que eu estou dizendo para vocês? As coisas mudaram. Totalmente. Eu estou querendo botar uma cestinha na minha bicicleta, porque eu vivo que nem cigano, carregando coisa de cima e para baixo, eu vou trabalhar, vou e volto trabalhar de bicicleta, todo dia. E aí o que eu fiz? Eu cheguei em casa e escrevi bicicletaria no Google, dei o Enter, até 1 quilômetro, ela me mostrou todas as bicicletarias. Me mostrou inclusive as que estão abertas e fechadas. Como é que as mulheres lá da Zona Norte antes faziam? Eu vou lá no Espaço K, da Kátia. Né? E hoje o que elas fazem? Elas botam lá.
tintura, enter. Vem uma seleção de salão de cabeleireiro. Ela liga e pergunta quanto que tá. Então assim, geração de lead hoje em dia não tem mais essa conversa de se você está no digital ou se você não está no digital. Se você não está no digital, você está fora do jogo. E não é, Lepera, você falou isso, mas nós estamos no digital, nós temos um site. Tá bonito aí. Fala, legal, então pega o Analytics do teu site, vamos ver. A semana passada teve 4 visitas. Foi a minha mãe, minha mãe acessou 4 vezes. E o mês passado teve 5 visitas. Então você não está na internet, você está morto. Né? Então hoje, primeira coisa que a gente vai sair da história é, eu não estou no digital, eu estou no digital, Meu, é a mesma coisa que você fala hoje em dia. Seria muito estranho eu perguntar para vocês assim, escuta, pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês, vocês têm celular? Vocês vão olhar para mim e falar, eu acho que ele estava em coma nos últimos 20 anos. Né? Como assim tem celular? Né? Então, todos nós temos que estar dentro do digital gerando lead. Bom, vamos falar sobre bem-vindos ao maravilhoso mundo da boca do funil. O que é a boca do funil? A boca do funil é a oportunidade que vocês têm de escolher com quem que vocês vão trabalhar. Espera aí, Lepera, o que você está me falando é que eu posso escolher o cliente que eu quero? Sim. Pode escolher o cliente que vocês querem. Por exemplo, eu escolhi os clientes que eu queria para esse grupo. Qual era o perfil do cliente? Qual era o perfil do cliente que eu queria para esse grupo? Empreendedor ou mente empreendedora. Empreendedor, mente empreendedora, empreendedor e mente empreendedora, empreendedor. Eu escolhi. Aqui não tem estudante, aqui não tem mega empresário, aqui não tem... Eu escolhi quem eu queria. Eu escolhi idade, eu escolhi faixa de faturamento, eu escolhi região geográfica, eu escolhi tamanho da empresa, eu escolhi tudo para fazer a boca de funil do 99. E a prova está aqui. Aqui, ó, vocês estão aqui. Né? Então, a boca de funil, ela não tem que ser só uma boca de funil digital. E era essa a grande dica que eu quero trazer para vocês. A boca de funil, ela tem que ser uma boca de funil conceitual. O que é uma boca de funil conceitual? O funil, todo mundo sabe o que é funil, né? Não, eu estou dizendo o funil digital, alguém não conhece o funil digital? Tem o direito de não conhecer. Kátia? Tá. E por que a figura do funil digital é a figura daquilo que funciona? Porque você tem várias pessoas em vários estágios e você conversando com várias delas sobre vários assuntos diferentes e vários tickets diferentes e promovendo a todo tempo um upsell até que elas se tornem clientes. Se você não tem uma visão conceitual de boca de funil, você não consegue fazer com que você tenha a danada da receita previsível. Ok? Então, por exemplo, eu já sabia de antemão quanto que a gente ia faturar com 99 dias. Eu sabia desse 99 dias o que eu ia utilizar desse dinheiro para alavancar o próximo curso do 99 dias. Eu ia testar público, ia testar perfil, ia testar perfil comportamental. E eu não tenho só dentro do meu funil as ações digitais. Eu tenho dentro do meu funil várias ações que não são digitais. Por exemplo, palestra.
minha palestra é uma boca de funil. E como é que eu faço? Já que eu tenho o conceito de boca de funil na minha cabeça, no final da minha palestra eu ofereço uma consultoria gratuita, personalizada, via Skype, de meia hora para quem se inscrever. E aí eu coloco um QR Code na tela, todo mundo fotografa, entra lá na landing page, coloca nome, e-mail, telefone, isso entra para minha assistente e ela começa a agendar as pessoas para conversarem comigo. Eu faço uma boca de funil analógica e faço uma boca de funil digital. Tenho tráfego pago, tenho tráfego orgânico no digital, tenho boca de funil. Isso no Incrível Talento. Na Lepeira eu tenho tráfego pago, eu tenho tráfego orgânico, eu tenho isca, eu tenho palestra, eu tenho uma empresa agendando visitas para mim, uma empresa especializada em prospecção agendando visitas para empresas que precisam de branding. Então, o que é o mais importante dessa história, gente? Vocês terem uma visão de qual é a boca de entrada do negócio de vocês. E como que a gente faz para ir fazendo o upsell desse processo para cada um dessas etapas? Para isso, eu criei um wireframe, que é o wireframe que eu utilizo e que tem dado resultado. Tá? E esse wireframe é o seguinte, você precisa definir a persona, você precisa definir a isca e você precisa definir o meio. Gente, você vai na internet, tem 1 milhão de conversas, tem 1 milhão de cursos, tem 1 milhão de coisas, tem 1 milhão de PDF, tem 1 milhão de palestra, tem cada um dizendo do negócio. Não, use o WhatsApp não funciona. Aí você vai no outro, use o WhatsApp que funciona. Não, use o Telegram, o outro. Não, agora use o Messenger, use o robô, use o chatbot. Eu estou trazendo para vocês o que a gente faz e o que funciona. Tá? O Luiz Grotera, que foi um contemporâneo meu de uma agência chamada Grotera, ele tinha uma frase que eu gostava muito. Um dia eu vi na palestra, ele disse assim, eu não sei se o que a gente está fazendo está certo, mas está dando resultado. Então, vocês fiquem com essa minha informação. Vocês só precisam de 3 coisas para vocês criarem uma receita previsível. Uma receita previsível é quanto que o Edward quer de faturamento, quanto que o Paulo e a Gi querem de faturamento, quanto que a Valdirene quer de faturamento, quanto que vocês querem de faturamento. Comecem a fazer a engenharia reversa dentro desse processo. Comecem do final, para quando vocês chegarem na boca do funil, isso fazer sentido para vocês. Então, eu vou utilizar o desenho que eu faço para todos os planejamentos dos meus clientes lá dentro da agência. Eu não estava certo? Hã? Tava, não estava? Não sou uma fraude? O que eu faço? Primeira coisa que eu pergunto para os meus clientes, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Aí, às vezes, eles inventam umas histórias. Ah, você está aqui para fazer branding. Tá, estou aqui para fazer branding para quê? Para a gente ser melhor percebido no mercado. Melhor percebido no mercado para quê? Para a gente vender mais. Por que você precisa vender mais? Porque eu preciso atingir minha meta. Ah, ok. Estamos falando de dinheiro. Ok. Receita previsível, tá? Quanto que a gente precisa faturar? Puta, a gente precisa faturar 1 milhão por mês. É esse o número que a gente está buscando? É esse o número que a gente está buscando. Beleza. Então vamos fazer a engenharia reversa desse processo. Para eu faturar 1 milhão por mês, quanto que eu preciso em cada uma das etapas do funil e qual é a minha taxa de conversão para chegar nesse 1 milhão, ok? Aí ele olha para tudo isso e fala assim, porra, não tem a mínima ideia. Ok, tá tudo bem. Não tem uma métrica? A gente vai criar uma métrica. Então eu admito que muitos de vocês não tenham essas respostas e não tenham essas métricas.
Então a gente vai criar essas métricas. Então a primeira coisa que eu falo, vamos definir a persona. Todos vocês estão dentro da persona que eu defini. Então eu fiz um trabalho e eu defini essa persona. Lepeira, o que é uma persona? A persona é o perfil do cliente ideal. Ok? Então o que eu queria dentro dessa persona? Eu queria que fossem pessoas de 30 a 45, 50 anos, empresários, empreendedores ou mente empreendedoras, que tivessem o mínimo conhecimento de vendas, de marketing, de digital. Eu desenhei isso. E para o desenho da persona eu dei nome, né? Onde é que ela mora, quais são os sonhos, qual é a tribo delas, né? E defini a persona através do cliente ideal. Quando eu fui definir a persona, como eu já dou a mentoria, eu falei assim, puxa, dentro da minha mentoria, quem são os perfis ideais que eu tenho? A Maria Helena, o Paulo, a Gisele, a Silvia, eu fui pegando de todos os meus mentorados, a Marina, eu fui pegando de todos os meus mentorados e falando assim, puxa, essas pessoas têm o perfil ideal, eles são participativos, eles têm entendimento, eles contribuem, eles estão envolvidos com a comunidade, etc, etc, etc. Aí, o que eu fiz? Eu defini, dentro dessa persona, as características em comum. Para você fazer o desenho da persona, você vai buscar o seu cliente ideal, você mapeia vários clientes ideais e você extrai desses clientes ideais quais são as características em comum. E a soma dessas características em comum faz com que a gente defina essa persona. Então eu vou pegar o exemplo da Kátia. A Kátia, se eu chegar para a Kátia e falar assim, Kátia, vamos fazer uma brincadeira. Se você pudesse escolher quais as clientes que você atenderia aqui dentro do Espaço K? Ela vai falar fulana, ciclana, beltrana, papapá, papapá, papapá. Beleza. Por que você escolheria essas pessoas? Aí a Kátia vai falar assim para mim. Porque elas reconhecem o nosso valor, respeitam os nossos profissionais, são pontuais, não são afetadas, são amigas, são carinhosas, não regateiam preço, pagam à vista. Kátia, essas pessoas, essas clientes, são as suas clientes ideais? São as minhas clientes ideais. O Espaço K cresceria se tivesse só essas, se tivesse mais clientes. Quantas clientes são? Puxa, são 20 clientes. Tá, se tivesse 200 clientes como essa, como é que seria o Espaço K? Puta, minha vida seria uma beleza. A gente estaria faturando, fechando a meta, isso daqui teria um astral maravilhoso. Beleza. Então nós já sabemos quais são as características, aí a gente vai esquecer nome, RG e vai botar só características. Então são mulheres casadas que moram na Zona Norte, metade delas são altas executivas, altas executivas normalmente das empresas X, Y e Z, tem 2 filhos, tem uma vida financeira estável, 50% é casada, 50% é separada. Ok, eu montei todas as características comuns dentro da persona. E aí a Kátia, ela começa a descobrir as idiosincrasias dessas personas. Olha, Marcos, tem umas coisas engraçadas, porque a maioria dessas clientes ideais que eu defini, elas têm um pet, né? A gente descobriu aí que elas têm um pet. Outra coisa, elas têm casa na praia ou na montanha. Outra coisa, elas não gostam de usar salto alto. Você pegue as características, os detalhes em comum disso, porque isso pode, inclusive, ajudar a mudar o seu negócio, né? Sabe aquele cliente que você diz assim, se todos fossem iguais a você, né? Você, com esses clientes, vocês definem a persona, o cliente ideal, ok? Quando vocês definirem essas pessoas e esse cliente ideal,
você valida essa pessoa, você volta essa pessoa, essa persona para o teu cliente. Valida com ele. Oi, fulana, tudo bem? Aqui é a Kátia, do Espaço K. Você tem um minutinho para eu te perguntar uma coisa? Ela falou, claro. Olha, a gente está fazendo a definição do perfil do cliente ideal e eu queria te dizer qual é o perfil do nosso cliente ideal. E eu queria a sua opinião sobre o que você acha. Essa pessoa é assim, assada, cozida e frita, paraná, paraná. Ela fala assim, nossa, Kátia, mas parece que você está falando de mim. Eu esqueci alguma coisa? Ah, você esqueceu que a minha mãe mora comigo. Ah, beleza, sua mãe mora com você aqui. E aí você vai juntar essas características e montar a grande persona ideal do Espaço Z. E ao invés de você acender sua velinha e rezar para todos os dias para esse perfil aparecer, a gente vai trabalhar em cima desse perfil para a gente atrair mais gente desse perfil. É como se a Kátia fosse lá na porta do espaço dela e falasse assim, mundo, tá me ouvindo? Olha, eu só quero clientes aqui que tenham a mãe morando com você, papapá, que não use salto alto, papapá, que o carro seja uma SUV, papapá, papapá. Tem alguém assim aí? Aí ela olha para o mundo, um monte de gente levanta a mão, ela fala, nossa, aquelas são minhas clientes, mas aquelas não são e estão dentro do meu perfil ideal. E isso a gente chama, né, um pouco quando a gente vai comprar mídia no digital, a gente chama isso de lookalike, né? Quer dizer, a gente definir uma persona e depois a gente replicar aonde que esses perfis dessas pessoas... A gente começou a fazer um trabalho de prospecção dentro da agência e a empresa que está fazendo toda essa parte de gestão do processo, né, de secretaria do negócio, disse assim, qual é o perfil ideal do cliente da Lepera? Eu falei, cara, eu tenho esse perfil todinho mapeado, eu sei exatamente de que tamanho que é essa empresa, de que área que é, onde é que ela fica. Eu normalmente falo com o dono da empresa e eu dei mastigadinho e falei, nossa, Lepera, mas você já tem isso muito claro. Eu falei, porque eu sempre que eu vou fazer prospecção, eu foco nesse tipo de cliente, porque eu sei que é um que tem um índice maior de fechamento para mim. Bom, você foi lá e fez a persona, né? E aí você vai dizer para o mundo o seguinte, mundo, eu quero mais, dê um nome para ela. Daniela. Aquela que levou o cara para o hospital. Vou entrar no carro hoje, ela vai olhar para mim e falar, quem é Daniela? A gente já tem essa persona todinha definida, a gente já tem nome para essa pessoa, região geográfica, classe social, número de filhos, quantas vezes vai no shopping. Lepera, como é que eu sei de tudo isso? Características em comum dos seus clientes. Você já tem essa informação na tua mão. Essa informação já está disponível para você. Você não precisa acessar nenhum banco de dados. A Kátia vai chegar lá na segunda-feira, vai ser... Gente, senta aqui. Se a gente tivesse que eleger quem seriam as 20 clientes mega pica da galáxia do Espaço K. Aí uma fala, fulano, você que vai notar. Não vamos esquecer dessa. Essas daqui é... Gente, se a gente tivesse só dessas pessoas aqui, a gente ia ser mais feliz, ia faturar mais? Pô, ia ser maravilhoso. Beleza. Comece a enriquecer esse banco de dados. Como é que é... Faz uma série de características. Eu vou mandar amanhã para vocês uma planilha para ajudar vocês com todas as características para definir essas personas. Todos os campos que vocês vão preencher, tá? É um processo simples? Não, não é um processo simples. Ele é um processo complexo, longo e demorado. Só que tem um detalhe. Quando você chegar nesse perfil, você fala, é isso daqui que eu vou focar. Então, a Lu vai fazer lá, eu vou fazer 2 perfis de persona. Eu vou fazer o perfil de persona de salões de cabeleireiro que eu vou abordar e de cliente final. Ok, você pode ter 2, 3 personas.
Não tem problema. Você pode ter até mais personas. Né? Você, no teu caso, você pode ter as personas do tratamento e você pode ter as personas do dia da noiva. Né? Bom, quando você tiver isso, o que você vai fazer? Você vem para cá. Você vai definir as dores. Tá? Vem para o cliente quando você for validar e defina as dores com ela. Escuta, eu queria conversar um pouquinho sobre que dores que a gente cura de você. Aí ela vai falar, olha, eu ia num salão que não tinha estacionamento, eu ficava rodando que nem louco, às vezes até desistia de pintar o cabelo e no teu tem um mega estacionamento, tem um valet, você coloca lá, dor, que a gente cura, estacionamento. Não é? Ah, outra coisa, vocês são super pontuais, outra coisa tem massagem, outra coisa tem isso, outra coisa tem aquilo. Outra coisa, agora vocês botaram um espaço para levar os pets, eu achei ótimo, porque o meu pet ficava em casa no sábado, era o único dia que eu tinha para ficar com ele. Defina as dores desse cara. As tuas clientes, as tuas melhores clientes, Kátia, elas têm dores. Mas não cometa o erro de você falar, já sei. Não, você não sabe nada. Vai atrás de perguntar. Pergunta, pelo amor de Deus. Quais? Por exemplo, uma vez eu comecei a perguntar para os clientes, né? Quais as dores que vocês têm? E começou a aparecer uma dor que era comum em todo mundo. As pessoas falavam assim, Lepera, tem uma dor que eu tinha e que você cura. Hoje sou atendido, eu converso direto com o dono da agência. E uma das dores que eu tinha é que eu não tinha acesso aos donos de agência. Eles só passavam por aqui no dia que eu entregava a conta e no dia que eu tirava a conta. E você, cara, eu te mando mensagem às 3 horas da manhã, quando é 3h05 você me respondeu a mensagem. O que eu faço? Eu peguei essa dor e transformei isso num elemento do meu o valor único de marca, né? O que eu falo para as pessoas hoje, no final do meu pitch de vendas? E tem mais uma coisa, na Lepera, ainda bato 3 vezes assim na mesa, você vai ser atendido pelo Lepera. Por quê? Porque eu pesquei essa dor lá atrás da minha persona. Olha, Lepera, se tem uma coisa que eu valorizo pra cacete é o fato de você estar sempre disponível para falar comigo. E na Lepera, você vai falar com o Lepera. Você não vai ser atendido pelo estagiário. Tá bom? Bom, aí você vai definir as dores e depois que você definir, então você definiu toda a persona. Quando você for ligar para a tua cliente, você vai perguntar para ela das dores dela. Tá? Quais são as suas dores? Você pode identificar coisas do tipo assim, eu sou super indecisa, e vocês, quando eu chego aí, vocês super me orientam, eu chego tão sem angustiada se eu vou pintar, se eu vou fazer, e vocês sempre me dão uma orientação tão segura, tal. Ok, então insegurança é uma dor. Anote as dores, todas as dores. E na medida que você for perguntando, você vai validando essas dores com as outras. Escuta, você me falou de 3 dores. Eu posso te fazer uma pergunta? E essas outras 3 dores aqui você tem? Eu tenho, esqueci de te falar. Ou não tenho. Defina essas 3 dores. Depois, o que você vai fazer? Gente, para cada dor dessa persona, não me venham com 2 ou 3 dores, não. É de 10 dores para cima, tá? Depois você vai ranquear essas dores. Você vai ranquear essas dores, qual que apareceu mais, e depois, e terceiro, e quarto, e quinto, tá? E você vai criar uma cura para cada uma dessas dores. Você vai criar uma cura.
Puta, estacionamento, eu vou ter que colocar o valet. Puta, naquela sala, eu vou fazer um lugar para pet. Puxa, eu vou fazer um sistema na televisão para ela escolher o corte e a cor, porque ela é muito indecisa. Para cada dor que você identificar, você crie uma ou várias curas. Ok? Volte e valide. Oi, querida, tudo bem? Estou te incomodando de novo. Deixa eu te falar. Eu vi aqui que você agendou sábado, tá tudo certo, 10 horas da manhã, vamos te receber. Posso te fazer uma pergunta? Na nossa última conversa, você me falou de 3 dores. Você acha que se aqui a gente fizer isso, aqui a gente fizer isso, aqui a gente fizer isso, te atende? Ah, super me atende, mas o que me atende mesmo é... Eu nunca me esqueço. Eu morava em Moema. Não. Eu morava em Moema. E um dia, uma pessoa chegou para mim num sábado de manhã e falou assim para mim, uma amiga minha que tinha vindo de outro estado, falou assim para mim, eu queria comprar sapato em Moema. E eu quero ir numa loja específica. Sabe onde é? Eu falei, sei, é do lado do meu apartamento. Ela falou, legal. Você pode ir comigo lá e depois a gente vai almoçar? Eu falei, claro, posso. Me encontrei com ela e quando a gente entrou na loja, que eu olhei, era uma loja imensa que tinha em Moema, muitos sapatos, assim, muitas mulheres. Hã? Nem lembro. E eu lembro que na entrada da loja tinha um cubo de vidro, um aquário gigante de vidro. E aí quando eu entrei assim, eu olhei, e dentro desse aquário gigante tinha sofás, uma televisão gigantesca, café, água, um ar-condicionado no último, e estava cheio de homem lá dentro assistindo. E eu peguei e falei, você vai ver lá, entrei, sentei, e aí já começou aquele papo. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gênio, esse cara é um puta gênio. Por quê? Porque esses infernos desses homens, ele deve vir com as mulheres na loja, e eles devem ficar bufando, querendo ficar sentado, falando, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. O cara identificou essa dor, identificou a cura, e aí eu comecei a olhar detalhes, né? O ar-condicionado no último, porque quem gosta de ar-condicionado gelado é homem, né? Uma televisão gigante, que nem existia, acho que na época, o cara mandou trazer de fora. Uma televisão de 100 polegadas. Nunca vi bicho para gostar de televisão grande que nem homem, né? Tava jogando lá aqueles jogos assim, Nottingham e Dinamo de Kiev, né? Aqueles jogos que não tem nada a ver, mas o homem tá vendo, e todo mundo conversando, e isso, tinha livros sobre churrasco, etc. Quer dizer, ninguém estava com pressa. O cara identificou uma dor que influenciava diretamente no ticket, e ele criou uma cura, e essa cura fez com que o ticket dele aumentasse, né? Então, é um pouco desse processo que vocês vão fazer. Depois da cura, vocês vão validar isso com a cliente, valide com eles a dor. Analise se os seus diferenciais curam essas dores. Se elas não curarem, crie uma cura para essa dor. Tá? Ou seja, objeção, argumento. Objeção, argumento. Objeção, argumento. Objeção, argumento. Esse é o princípio básico da construção da oferta irresistível. Ok? Porque o que acontece hoje em dia? A pessoa fala não, eu falo esquece. A pessoa fala não, eu falo esquece. A pessoa fala não, eu falo esquece. A pessoa fala não, fala esquece. Fala não, fala esquece. Mas quando a pessoa fala não, peraí, por que você está falando não? Eu preciso entender aonde está essa dor e criar uma cura para essa dor. Vamos lembrar o seguinte, olha, se você identificou 10 dores e você tem 3 diferenciais que curam, você tem 30% de interesse na sua marca. Tá? Você identificou 10 dores nesse processo, mas você só consegue curar 3. Você lembra que a gente falou que tinha que criar uma marca desejada. Você já começa a fazer um ranqueamento que é o seguinte, olha, se eu estou atendendo, se essa é a cliente ideal, se ela tem essas dores e só curo 30% dessas dores, a minha marca só tem um percentual de 30% de desejo.
Se você cura 9 dores, a sua marca tem 90% de desejo. E aí eu comecei a conversar com os caras dentro do aquário e eu perguntava para eles assim, vocês vêm sempre aqui? E um deles me falou assim, rapaz, às vezes eu até cobro a minha mulher se ela não vai vir aqui. Vocês verem como é que a roda roda.